boa tarde a todos. Meu nome é Marciane, sou da disciplina Análise Descritiva de Dados, justamente com meus colegas, a Zilma Maia, a Maria Clara, a Márcia e a Suelane. Hoje nós vamos falar sobre análise descritiva de dados e sua relevância em diferentes áreas, como negócios, saúde, ciências sociais e tecnologia. O objetivo do seminário, ao longo desta apresentação, vamos abordar o que é análise descritiva de dados, qual a importância da análise descritiva de dados, conceitos e funções realizadas da análise descritiva de dados, conceitos e medida da análise descritiva de dados. E como tema desta análise descritiva, a gente escolheu descrever sobre a incidência do câncer de mama em mulheres no estado do Ceará. E o que é análise descritiva de dados? É um conjunto de técnicas estatísticas utilizado para resumir, organizar e interpretar um conjunto de dados, tornando suas principais características mais compreensíveis. Seu objetivo principal é apresentar os dados de forma clara, sem tirar conclusões além do que as informações mostram. Qual a importância da análise descritiva de dados? Facilita a compreensão dos dados, torna os dados mais acessíveis e fáceis de interpretar, apoia na tomada de decisões, ajuda empresas, pesquisadores e analistas a identificar padrões e tendência antes de realizar análises mais profundas. Detecta anomalias e inconsistência, permite identificar erros nos dados ou valores discrepantes. Base para análise mais avançada, serve como primeiro passo para modelos preditivos, análise indiferenciais. E agora a nossa colega Márcia vai descrever sobre os conceitos e funções. Olá, sou a Márcia, junto com as colegas na matéria de análise de dados, e vou falar sobre os conceitos. A regressão linear. Temos, portanto, como principal objetivo de regressão linear a obtenção de uma equação na qual seja possível explicar de modo satisfatório a relação entre uma variável ou variáveis, nos permitindo realizar predições explicativas, bem como suas comparações. E a regressão logística é um algoritmo de classificação no qual os dados são classificados em um conjunto discreto de classes, e diferentemente do modelo de regressão linear, que geram valores contínuos. A regressão logística transforma os resultados usando a função sigmoide logística em um valor de probabilidade, que podem ser mapeados em duas ou mais classes. Agora passo para a minha próxima colega. Conceitos e medidas da análise descritiva de dados. Medida de posição: mediana, média, mediana e moda. Média, soma dos valores dividido pela quantidade de elementos. Mediana, valor central dos dados organizados. Moda, valor com maior repetição. Medida de dispersão: amplitude, desvio de padrão e variância. Amplitude, diferença entre o menor e o maior em valor. Desvio de padrão, mede a variabilidade dos dados. A variância, mede a dispersão dos dados em relação à média. Visualizações de dados. Visibilidade dos dados em gráficos como barra, linha, entre outros modelos. As demais, utilização de tabelas. Essas visibilidades auxiliam no olhar macro e no micro dos números e comportamento do negócio. Agora vamos falar sobre a incidência de câncer de mama em mulheres no Ceará. Introdução. O câncer de mama é um dos principais desafios da saúde pública no Brasil, sendo a neoplasia maligna
mais comum entre as mulheres. No estado do Ceará, a incidência da doença tem apresentado crescimento significativo, tornando-se uma das principais causas de morbidade e mortalidade na população feminina. Este relatório tem como objetivo analisar os dados epidemiológicos da incidência de câncer de mama no Ceará, discutindo suas implicações e necessidades de políticas públicas para prevenção e tratamento. Próximo slide. O sexo feminino é o mais afetado por doença quando comparado ao sexo masculino, que representa apenas 1% dos casos. Vejamos a análise descritiva de dados dentro da contextualização e dados epidemiológicos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, INCA, a taxa ajustada de incidência de câncer de mama no Ceará é de 54,13% por 100 mil mulheres, com uma estimativa de aproximadamente 3.080 casos novos por ano. Esse dado coloca o estado entre os 4 com a maior incidência da doença no Brasil, superando a média nacional, que é de 41,89% de casos por 100 mil mulheres. Distribuição da incidência por faixa etária, de acordo com o gráfico ao lado. Os riscos de desenvolvimento do câncer de mama aumentam com a idade, sendo mais comum em mulheres acima dos 50 anos. Fatores de risco incluem histórico familiar, obesidade, sedentarismo e exposição ao hormônio. De acordo com o gráfico ao lado, demonstramos a nossa distribuição realizada. Mortalidade associada. Entre 2019 e 2022, Ceará registrou 2.578 óbitos por câncer de mama em mulheres. Somente em 2022, até setembro, foram contabilizadas 435 mortes, demonstrando a necessidade de diagnóstico precoce e o tratamento eficaz, de acordo com o nosso gráfico. Agora vamos para a nossa conclusão. A alta incidência e mortalidade por câncer de mama no Ceará evidencia a necessidade de intensificar campanhas de conscientização, ampliação do acesso a exames preventivos e melhorias nos tratamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Medidas como mamografia regulares e educação em saúde podem reduzir o impacto da doença na população feminina. Agora que entendemos a importância da análise descritiva de dados, que tal aplicarmos no nosso dia a dia? Muito obrigada pela atenção.